Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 5 e o nosso tema é: quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Ou seja, irmãos, quem segue a Cristo verdadeiramente não precisa ficar forçando uma situação, não precisa ficar forçando um sentimento. Ele é uma pessoa natural, ele é uma pessoa que tem um sentimento natural. Claro, tem problemas, tem dificuldades, tem, mas ele expressa o seu sentimento de amor e perdão como algo natural, não como algo forçado, mesmo mediante algumas situações que a vida acaba proporcionando. Então, aqui no nosso texto principal, então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então, veja que o Senhor perdoa as nossas dívidas. E nós vamos ver aqui nesta parábola que aquele que foi perdoado a sua dívida não queria perdoar aquele que estava devendo a ele. Ou seja, nós queremos ser perdoados, mas não queremos liberar o perdão. Isso é muito perigoso. Então, no nosso resumo da lição, a prática do perdão é condição fundamental para a vivência do cristianismo. Ou seja, quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida maravilhosa em Cristo Jesus, tem que exercer sim a prática do perdão. E aqui no nosso texto bíblico que está em Mateus capítulo 18, do versículo 31 ao 35, diz assim: Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então aqui o seu senhor perguntou para o seu conservo: se eu te perdoei, por que você também não perdoou ele? E essa é uma pergunta, e essa é uma questão que Deus traz para nós. Se eu estou te perdoando, por que nós também não conseguimos perdoar as pessoas que fazem mal para nós? Porque a gente faz tantas coisas mal para Deus, por que a gente não consegue perdoar aquelas pessoas que também fazem mal para nós? Então, aqui na nossa introdução, nossa sociedade está espiritualmente adoecida. Um sintoma desse quadro terrível é a falta de amor, profeticamente anunciado por Cristo. Então, o que está afetando a sociedade hoje é a falta de amor, é a falta de compaixão, é a falta de perdão. E por isso que hoje as pessoas estão amarguradas, estão entristecidas, estão infelizes, porque não libertam, porque não exercem a prática de perdoar o seu próximo, de perdoar as pessoas, seja crente ou não crente. Nós temos que liberar o perdão. Por quê, meus irmãos? Até alguns vão dizer que o ódio é um veneno que nós tomamos achando que vai fazer mal para o outro. Na verdade, o veneno só faz mal para aquela pessoa mesmo. E tópico 1, a parábola sobre a graça imerecida. A dívida era impagável do ponto de vista humano. A dívida era impagável. Alguns calculando essa dívida que esse homem tinha, era impagável. Mesmo ele poderia que viver pelo menos umas 100 vidas para poder pagar essa dívida. Que a dívida era impagável. Qual que é a vida útil do homem? 75, que é o que a pessoa consegue trabalhar, consegue produzir, né? Normalmente é 70 anos até. Então ele teria que viver muito para poder pagar essa dívida. Ou seja, a dívida era impagável. A dívida que nós temos com Cristo também é impagável. Era impagável e Cristo pagou por nós. Na parte 2, a compaixão de Deus. O que é compaixão, meus irmãos? Se compadecer é se colocar no lugar do outro. Cristo se colocou no nosso lugar. Cristo entendeu a nossa dor, a nossa angústia, a nossa dificuldade. Mas muitas vezes nós temos dificuldades de entender a situação do outro. Nós não liberamos perdão porque acha que a pessoa não merece. Né? A pessoa não merece o nosso perdão. E nós merecíamos o perdão de Cristo? E nós merecíamos o perdão do Deus Todo-Poderoso? Acho que não. Então Deus se compadeceu da nossa vida para que nós podemos também alcançar este perdão. Parte 3. O reino dos céus como lugar de vivência do perdão. Deus nos convida para uma experiência plena de perdão,
o coração está voltado para nos oferecer uma vida na qual a misericórdia seja uma constante e não apenas um pico de emocionalismo. Quando Deus ele chama nós e fala para nós acerca do reino dos céus, acerca do perdão, não é apenas um emocionalismo barato, meus irmãos. Quando todo mundo está lá com a mão levantada, eu também vou abraçar, ou como eu sou perdoador. Não, meus irmãos. A prática do perdão é o dia a dia, não é emocionalismo barato, mas sim colocar em prática, dia após dia, essa conduta, esse entendimento que nós temos acerca de Cristo. Tópico 2, consequências do perdão. Somos perdoados para amar. Para que Deus nos perdoou? Se o Eterno nos concedeu o livramento de não sermos eternamente condenados ao inferno. Por que Deus nos perdoou? Para nós não sermos condenados para o inferno eternamente. Então, Deus nos dá essa possibilidade do perdão, nos dá essa mentalidade de nós perdoarmos o nosso irmão, porque nós já fomos perdoados, porque nós já alcançamos o perdão, porque nós temos o perdão de Cristo em nossas vidas. E Deus Todo-Poderoso é que nos concede essa oportunidade e possibilidade de estarmos em Deus. Então, o que nós vemos, meus irmãos? Que nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que Deus fez por nós. E nós pecamos contra Deus. E Deus perdoou a nossa vida. E quantas vezes a gente perdoa, faz coisa contra homens? E às vezes a gente não quer perdoar o nosso semelhante? E aí a gente fala que ainda é crente. Não, meus irmãos, o crente verdadeiro, ele exerce a prática do perdão, a prática do amor. Aqui na parte 2, o dever de desenvolver uma memória compassiva, se colocar no lugar do outro, desenvolver uma memória que a pessoa estava passando por uma situação difícil e por isso que ela fez aquilo comigo, ela estava tendo um sentimento errado, ela fez aquilo comigo. E eu também posso acabar tendo o mesmo sentimento que ela, ou até pior, e fazer com outras pessoas. Se colocar no lugar do outro, ser compassivo, se colocar no lugar de outra pessoa. Ter esta mentalidade, ao qual nós temos que exercer essa mentalidade para a nossa saúde espiritual, para a nossa própria saúde espiritual. Então veja que Deus nos dá, o Senhor Jesus nos dá mecanismos para que a gente venha conseguir alcançar este padrão que Ele quer que nós alcancemos. O quê? Da presença dEle na nossa vida, de termos um coração contrito para recebermos a Sua palavra. Então, o nosso dever, né, é desenvolver isso em nós. E aqui na parte 3, as exigências de uma vida perdoada. Existe um tipo de pseudo-evangelho muito comum em nossos dias. Nesse, as pessoas advogam a tese absurda que o perdão é uma carta de alforria para se tornar qualquer coisa, inclusive o causador de sofrimento nos outros. Isso é um completo absurdo. É óbvio que não se propaga assim de modo tão explícito. Não é uma coisa assim banal, né? Não é uma coisa, não é um sentimento, tá perdoado. Não, meus irmãos. Perdoar com o coração. Como a gente consegue perdoar alguém? Quando nós conseguimos orar por esta pessoa. Perdoar, meus irmãos, perdoar não é lembrar, não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Porque senão, meus irmãos, a gente vai ter amnésia de ficar esquecendo as coisas. Não, perdoar é sem sentir dor. É lembrar sem sentir dor. Então, nós vemos que nós temos que exigir de nós, e temos que trabalhar isso na nossa vida, para quê? Para que nós venhamos desenvolver esse tipo de mentalidade em nós, que automaticamente nós mesmos vamos ser abençoados. Vamos alcançar a presença de Deus em nossa vida. A bênção é para nós mesmos. Então veja que esse exercício, que essa busca tem que se partir de nós. Aqui no tópico 3, seguindo o amor de Jesus. Amar, o fundamento do crente. Infelizmente hoje, o que se coloca em alguns hinos e algumas mensagens, parece que o meu inimigo é o meu irmão. Parece que eu estou lutando contra... Não, meus irmãos, eu estou lutando contra as hostes espirituais do maligno. Eu estou lutando contra o demônio que age na vida do meu irmão. E isso também acaba afetando a minha vida. Acaba afetando a nossa convivência, o nosso relacionamento. Mas tem muitas pessoas que estão o quê? Misturando as coisas. E aqui nós vemos que o amor é o fundamento do crente. Então eu tenho que amar a todos. Agora, ter um relacionamento estreito com todos não tem como. Tem pessoas que são mais próximas, tem pessoas que são mais distantes. Mas eu preciso amar a todos. Eu preciso exercer essa prática
do amor. E aqui, na parte 2, as formas de amar. Não existe amor a Deus que abençoe os filhos dele como com quem convivemos. Não há amor ao próximo que exclua os valores eternos e o próprio Altíssimo da educação afetiva, né? Um amor que se fundamenta na iniquidade não passa de um embuste libertino praticado por pessoas que desejosas de fugir de suas consciências cansadas por suas transgressões cotidianas. Procuram se dopar de falácias espirituais, ou seja, diz que perdoa, diz que ama, mas não ama nada. É apenas frases prontas, é apenas jargões prontos para dizer que ama, para dizer que perdoa. O perdão e o amor têm que partir de dentro de nós. Não é uma prática que nós fazemos por fazer. Nós temos que fazer porque está dentro de nós. É a nossa essência, a nossa comunhão com Cristo. Nos traz essa mentalidade, nos traz essa vivência, nos traz esse desejo de amar o próximo assim como eu quero ser amado, de perdoar o próximo assim como eu já fui perdoado por Cristo. E a parte 3, o amor como unidade, dualidade e multiplicidade. Lembremos de que na narrativa do Evangelho de Lucas, a discussão sobre o primado do amor é enriquecida com a célebre parábola do bom samaritano. O bom samaritano, um passou, que deveria ajudar, não ajudou, que é o mais indicado para ajudar, não ajudou. O outro passou, que deveria ajudar, que também era indicado para ajudar, não ajudou. E o samaritano ajudou, que não tinha nada a ver, que os samaritanos não se davam com os judeus, foi ele quem ajudou. Então veja que nós temos que ajudar, mesmo que aquele supostamente, porque o judeu para o samaritano era um inimigo, né? Era visto como uma pessoa, porque o judeu viu o samaritano como nada. E o samaritano viu o judeu também como uma pessoa que, né, que tinha aquela restrição com a sua pessoa, com a sua nacionalidade. Mas veja que Jesus traz uma parábola, e se a gente for ver, é um absurdo essa parábola. É um absurdo. Para o judeu da época, ouvindo isso, é um absurdo. Mas Deus traz os absurdos, supostamente absurdo, para que nós venhamos entender que o amor que Cristo quer que nós venhamos exercer, o amor que Deus teve por nós, e o amor que nós temos que exercer, para alguns muitas das vezes vai soar e vai ser entendido como absurdo. Mas não é absurdo. É amor, é misericórdia, é a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? E a nossa conclusão. O cristianismo não é um exercício teórico. Crer em Jesus significa assumir uma atitude propositiva diante do mundo de pecado e de dor em que convivemos. Nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, se materializa nessas duas práticas tão nobres, amar e perdoar. Então nós temos que amar e nós temos que perdoar. Essa tem que ser a nossa regra, essa tem que ser a nossa conduta. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.